aqui e o André, fazer uma outra pergunta. Quando a gente olha hoje para o cenário de crédito no Brasil, principalmente IPCA+, eu sei que ali o foco você comentou, tá em IPCA mais de longo prazo. Quando a gente vai pegar por alguns indicadores, isso do mercado normal, a gente enxerga uma compressão das spreads, né? Ou seja, os créditos estão pagando taxas muito similares, às vezes inferiores às taxas de uma NTNB. Então, ou seja, tem gente, pode ser por fluxo, pode ser aí, né, sei lá, desconhecimento, falando mais de pessoa física, que está aceitando emprestar dinheiro para uma empresa para correr mais risco, para ter, às vezes, menos liquidez e para ter uma taxa menor do que um título público. E aí, imagino que isso também traga um pouco mais de desafios e dificuldade na hora de você alocar recursos. Como é que vocês estão lidando com esse momento? Ainda tem espaço para crédito bom, pagando taxa boa nesse mercado aí, mas como é que tá para quem tá entrando agora? Para quem precisa alocar agora, imagino que não seja o caso muito de vocês. Não, lembrando que o Max Renda captou. Captou. E tá com o desafio na mão. Tá com o desafio na mão. Desafio, mas estamos alocando rápido aí o caixa. Mas é uma boa provocação, né? A gente tem visto que, principalmente os gestores de renda fixa ali, né? Os fundos que estão recebendo muitos aportes, etc., estão com esse desafio. Na minha leitura, muito desse spread baixo, né? Esse spread, só para deixar na mesma língua aqui, para ser didático, né? Ou seja, basicamente o que você está pagando ali, né? O excedente sobre a NTNB está negativo, né? Pelo que você está falando. Isso muito em função do excesso de liquidez, né? Então, assim, a gente tem visto uma movimentação na indústria que está acontecendo o quê? Muitos fundos multimercado, dado todo esse barata-voa que está acontecendo, estão tendo uma performance muito ruim, né? E aí isso está resultando num excesso de resgate. Então, os fundos, independente da gestora, né? Toda gestora a gente tem visto que quem tem a estratégia de multimercado macro está sofrendo demais, né? Os nossos parceiros ali da SPACet também, sofrendo uma chuva de resgate diário, etc. E esse dinheiro está indo para onde? Está indo para renda fixa, né? Basicamente, turma de novo vendo o juro subir, Selic subindo, etc. A gente já viu N vezes esse movimento, então acontece uma migração ali do capital para a renda fixa, né? Para os fundos de renda fixa. E aí os caras estão recebendo muito dinheiro e estão tendo que alocar esse caixa, e esse é o grande desafio, né? As empresas sabem disso. Teve também uma movimentação da CMN no começo do ano, em que teve uma restrição muito grande também para os CRIs, né? Tinha um oba-oba também, um excesso de oba-oba ali, né, na regra para fazer CRIs, empresas que não eram do setor imobiliário fazendo CRI a rodo, a torta e direita. Então a CMN deu uma cortada nesse barato, e aí, né, esse dinheiro ficou sobrando, né? Tá faltando um cavalo para absorver isso. E aí, obviamente, isso está sendo refletido nesses prédios mais amassados. No nosso mundo, a gente está sofrendo menos, a gente sofre isso, mas menos. Por quê? Porque no final do dia são operações mais estruturadas. Então, como é que a gente faz as operações estruturadas? Normalmente uma companhia que precisa fazer um BTS, ou seja, um build-to-suit, né, que é aquele contrato de aluguel de longo prazo, em que se o locatário sair, ele precisa pagar uma multa cavalar, né, que é basicamente o saldo contratual. E estamos falando de contrato de longo prazo, são 10, 15 anos. Então são players que não necessariamente, só para ficar claro aqui, fazer um CRI vai CSN, um CRI Ambev. Não necessariamente quem está tomando esse crédito mais caro são esses off-takers, são esses caras, esses locatários. Normalmente é um cedente, é um cara que é o dono do imóvel, que está fazendo esse BTS e precisa se alavancar. Então não é um cara que tem um crédito, uma robustez de uma Ambev, de uma CSN, etc. E precisa botar esse dinheiro de pé e não tem tanto esse dinheiro disponível como teria ali na parte de renda fixa. Então, onde que a gente entra? A gente entra estruturando essas operações, ou seja, financiando essas obras, né, esses BTS, e aí, naturalmente, a gente consegue exigir um spread adequado para aquele nível de risco. Então, basicamente, estamos falando que uma NTNB está na casa de 6,30, 6,40, então a gente exige lá uns 200, 250 bips em cima dessa B, para no final do dia ter um risco de crédito de um locatário que é de muita qualidade. Então, de novo, é uma operação estruturada que não é qualquer um sabe fazer. Claro que os gestores de crédito, fundos de imobiliário de crédito têm essa capacidade, mas não é todo mundo que está com caixa. Então, a gente está conseguindo aproveitar, e são deals mais demorados, são deals em que para você começar até a abordagem, até a liquidação, demora alguns meses, né? Uhum.
Então, é nesse tipo de caminho que a gente tem encontrado ali espaço para fazer boas operações. Então não é chegar no mercado secundário e ver o que está rodando ali de IPCA+, entrar no call ali no final do dia na mesa lá do broker e falar, ô, meu amigo, o que está rodando? O que tem de CRI aí IPCA+? Passa a lista para mim. Depois que a gente colocou a operação de pé, e vira isso. Aí vira isso. E esse que é a grande beleza na gestão ativa. Pô, você botou uma operação em que o risco de crédito é um cara listado, uma empresa que tem um excelente risco de crédito e tudo mais. Pô, a gente fez todo esse trabalho de fazer uma operação de 100, 150 milhões, 200 milhões de reais e tá faltando esse tipo de ativo com spread. Aí sim a gente vai lá e sai vendendo no mercado secundário. Legal. Mas, de novo, são CRIs, né, não são debêntures. Então tem outro nível de restrição, principalmente para os fundos de renda fixa. Não é todo fundo de renda fixa que consegue alocar no seu patrimônio ali, no seu portfólio, CRIs, né? Isso toma um espaço ali dos limites e etc. Entendi. Então, mas tem uma certa oportunidade para a pessoa física que compra diretamente esses CRIs no mercado secundário. Legal. Qual que é mais ou menos a taxa hoje, o carrego médio ali da carteira de crédito do MXRF? Hoje está nos 250 bips, 200 e... Acima da B. É. E aí precisa... Com essa última emissão, a gente acabou de fazer, você lembrou bem, a gente acabou de fazer uma emissão em julho, né, liquidou comecinho de agosto, foi uma emissão de R$1 bilhão, foi a maior emissão do Maxi Renda, e aí chegou nesses 4,2 bilhões, né? Hoje a gente está com aproximadamente 350 milhões em caixa, né, então já alocamos bastante. Ô, louco! Por conta disso, esse tipo de operação, são deals maiores, são deals com um nível de taxa mais interessante. E dado que a gente vem conseguindo fazer alocações com spread bem positivo em cima da B, o carrego do fundo está subindo para quase 300 bips, o spread de crédito. Então quando o mercado está espremendo o spread de crédito, vocês estão conseguindo ainda dar um upzinho. Exatamente. E tem outro ponto interessante, que é com o tamanho que o fundo já atingiu, ele consegue atender, né, ele consegue se postular como um ente provedor, capaz né? de atender esse tipo de demanda. Sim. Você vai para um fundo pequeno que tem, sei lá, 200 milhões de patrimônio, 300 milhões de patrimônio, Não consegue. ele não tem a menor condição de fazer um deal desse. Então, além de tudo, você fica ali num seleto clube ali com alguns outros apenas no mercado de fundos imobiliários que tem condições de efetivamente chegar e fechar um deal desse. É o tubarão. Exatamente. E aí vem uns fundinhos ali que tenta pegar depois ele vai pro secundário de cria e ele vende pro pequenininho. Sim, acontece direto. De novo, não é que o fundo menor que está entrando está comprando pagando caro, não, está pagando taxa de mercado. Taxa de mercado. Sim. É que você compra uma taxa acima, né? Porque você que tem o trabalho de estruturar, conversar, analisar o crédito e tudo mais. Exatamente. Excelente. O tamanho dá essa vantagem competitiva aí que é super interessante. E isso é legal na hora de precificar também o fundo, né? Tem muitas pessoas que falam, pô, mas o PVP está muito alto do Maxi Renda, é que dado o nosso histórico, não adianta analisar carrego só do fundo. Porque o carrego, beleza, é aquilo que está pagando lá os papéis. Mas ninguém está considerando, botando na conta a gestão ativa que a gente faz, que a gente gera um alfa adicional, a gente gera uma grana a mais, né? De novo, a gente, no exemplo que eu dei lá no começo da nossa conversa, você aloca o IPCA mais 8 aqui por hipótese e vende esse cara IPCA mais 7. Quando você olha o relatório, você está vendo só IPCA mais 8, você não está vendo a compressão que você está fazendo ao fazer o ganho de capital. E isso naturalmente compõe a base de rendimentos e eu sei que é difícil precificar isso para a pessoa física, etc. Mas eu acho que a gente já fez isso, já vem fazendo há tanto tempo. Não é à toa que o Maxi Renda, o nível de rendimento que a gente distribui é acima do que está lá no portfólio, porque a gente faz essa gestão ativa. Legal. Esse é um ponto muito interessante que a gente tenta sempre explicar para o investidor, mas é difícil, né? O Maxi Renda não é um fundo tão simples para você precificar esse tipo de gestão ativa, né? É bem complexo. Até pelas estratégias. Exato. Tem estratégia da permuta, tem o book de FOF, então... São menores, mas eles vão criando mais complicadores aí para análise do investidor. Mas no final do dia, acho que a grande mensagem é que você tem essa questão a própria capilaridade, permite justamente você ter todas essas estratégias e essas vantagens competitivas aí em relação a outros menores.